Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma satisfação tê-los aqui de volta. Bem, hoje seremos bastante breves, né? Porque nós estaremos aí apresentando um canal, né? Também aqui do YouTube, que representa um grupo que nós consideramos bastante interessante e que vem promovendo de uma maneira bastante enriquecedora, né, o movimento espírita e o próprio espiritismo, né, principalmente através, né, desses trabalhos, promovendo, portanto, o estudo da doutrina espírita, aprofundamento de certas questões, e nós fomos recentemente aí convidados a participar também, já temos dado aí algumas colaborações, pretendemos aumentar essas colaborações, que é e vou apresentar para vocês, o Grupo de Apologética Espírita, tá? Apresentar aqui para vocês o site deles. Vamos lá. Esse é o Grupo de Apologética Espírita, né? O site deles, né? Onde nós temos aqui inicialmente algumas frases do Leon Denis, da Joana de Ângeles, né? Reforçar aqui uma frase, ó, do Cair Bachutel, né? Grande espírita lá de Matão, em São Paulo, né? Onde ele diz o seguinte: discutir ideias, expor argumentos às acusações infundadas que contra nós são atiradas, contestar as opiniões errôneas que contra nós são apresentadas, rebater as calúnias, apontar as mentiras, desmascarar a hipocrisia, inclusive isso consta, né, da própria codificação espírita. Tal deve ser o afã de todo espírito sincero, cônscio dos deveres que lhes são confiados, né? Grande depoimento aí, grandes considerações aí do Cair Bachutel, né? Que principalmente vem a calhar muito hoje no nosso movimento espírita, né? Uma vez que quando nós nos posicionamos de uma maneira mais firme, principalmente contra as falsas acusações que se fazem contra o espiritismo, né? Isso é um pouco mal visto por uma parcela de pessoas que se dizem espíritas, porque elas se acostumaram, às vezes, em entender a caridade, entender o comportamento como sendo algo assim meio devagar, meio até pusilânime, né? É fraco, onde a pessoa tem que aparentar uma falsa humildade, né? Como se ela tivesse que se anular. Não, o espiritismo nunca foi essa a posição de Allan Kardec, nunca foi a posição dos espíritos superiores que se comunicaram com ele, né? Se o indivíduo, às vezes, tem essa característica pessoal mais passiva, digamos assim, ela é uma característica dela. Agora, não necessariamente nós temos que sermos uns iguais aos outros, né? Cada pessoa tem uma personalidade, desde que o debate, a conversa seja dentro de um grau de civilidade, não vemos por que, né, não discutirmos ideias, como diz ali o Cair Bachutel, não rebater as calúnias, porque cabe, né, na caridade também cabe a justiça, né? Não estou falando de justiça com as próprias mãos, estou falando de justiça em colocar as coisas nos seus devidos lugares, defender aquilo que vale a pena ser defendido, né? Apontar as mentiras, né? Então, em função disso, é que nós, particularmente, entendendo isso daí, nós e mais alguns outros confrades espalhados aí pelo movimento espírita Brasil afora, temos nos dedicado a isso, né? A apontar essas coisas, mas não para denegrir, mas para que os caminhos, os rumos do movimento espírita sejam aos poucos corrigidos. E somos nós, todos nós, que corrigiremos esses rumos para melhor. Porque o que é o movimento espírita? Nada mais que o somatório de todos os espíritas, né? Então, todos nós temos uma contribuição a dar, cada um na seara em que acha que deva participar. Uns gostam de participar de uma determinada seara, outros de outra, né? O que seria do mundo se todos fossem fazer as mesmas coisas? Então, há espaço para tudo,
inclusive para isso que o Caíba Schutel está nos convocando. Então, foi muito feliz o grupo de apologética espírita em colocar, né, essa mensagem, né, essa fala, esse escrito do Caíba Schutel entre as suas mensagens ali de apresentação. Tá? Depois vem outra de Allan Kardec, né? A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Né? Depois vem outra de Leon Denis, o homem e o obreiro de sua libertação, sem dúvida. Né? Nós falávamos sobre isso no nosso último estudo sobre Não Será em 2057, né? Onde nós não temos que ter a mentalidade de que nós devamos seguir a manada. Se o mundo está indo para um determinado rumo que não é o nosso, né? Nós, obviamente, vamos lamentar, mas nós seguiremos o nosso. Né? Nós não precisamos esperar a coletividade mudar para nós mudarmos. Nós já podemos fazer isso de agora, né? Porque a salvação, entre aspas, aí, é plenamente individual, ela não é coletiva. Claro que nós temos que nos preocupar com o coletivo, com o nosso próximo, né? Mas nós não podemos esperar que o próximo se corrija para que nós nos corrijamos. Né? E, por fim, aqui uma frase de Joana de Ângeles, a arte de ouvir também é ciência de ajudar. Né? E os artigos, né, do grupo de apologética espírita, uma série de artigos que vocês poderão encontrar, né, para aprofundamento de uma série de assuntos, né? Temos aqui, ó, há muitos cristãos de fachada só batizados, assuntos até muitas vezes polêmicos, né? Uma doutrina católica dogmática e espírita, relendo a Bíblia, revendo a teologia, enfim, uma série de artigos muito bons, eu já li alguns, obviamente todos ainda não tive tempo, né, de ler, mas são todos realmente muito bons, né? Uma série aqui, ó, vocês vão passando aqui, de 1 até o 2, o 3, ó, há dogmas no Espiritismo. Jesus e Paulo falam de ressurreição da carne. Então, vocês vão passear, vão poder passear por esses artigos aqui e escolher, obviamente, aqueles que mais interessam a cada um, né? E aqui nós temos o sobre, que é justamente a respeito do nascimento do grupo de apologética espírita, que nasceu em 2004 através de um grupo de estudiosos com habilidades em diversas áreas, com o objetivo de responder às críticas que eram levantadas contra a doutrina espírita, uma vez que as unidades federativas não se debruçavam nestas objeções, com a finalidade de respondê-las, dando margem aos leitores pensarem ser estas ideias a expressão da verdade. Inclusive, Allan Kardec cansou de responder aos ataques e detratores do espiritismo através dos jornais, né? E da própria revista espírita. Então, isso é algo que realmente dá continuação ao que Kardec andava fazendo já à sua época. Tá? Então, infelizmente, tem gente que é contra, tem gente que acha que isso é perder tempo. Nós, do grupo de apologética espírita, eu que fui convidado há pouco tempo e concordo com o restante do grupo, nós não podemos ficar calados. Ficar calado não é um comportamento caritativo. Tá? Nós ficamos calados quando se trata, às vezes, de alguma coisa sem relevância. Mas ficarmos calados perante ataques, a injustiças sérias, a calúnias, né? Nós não achamos que seja muito legal, né? Não seja muito proveitoso, muito pelo contrário, né? Como diz o popular, no popular, quem cala consente. Se a gente aceita, né, a gente está consentindo e está, né, dando arma a esses adversários. Não se trata aí de fazer nenhuma espécie de guerra santa, de revide. Não, apenas exercermos o nosso direito de defesa, né, defesa daquilo que nós acreditamos, né, e mostrar à opinião pública que aquilo que se fala, geralmente, em relação à doutrina espírita, pelos seus detratores, não são verdade, ou são apenas questões que não foram bem compreendidas por eles, enfim, é uma série aí de questões que nós podemos aproveitar. Temos também os colunistas, vamos apresentar para vocês os colunistas do grupo de apologética espírita.
alguns deles, né? Mas todos eles estão aqui, ó. Tem o Ademir Júnior, o Alamar Regis Carvalho, né, já desencarnado, mas que já fazia parte do grupo, escreveu vários artigos, deixou vários materiais. O Alexandre Fonseca, bastante atuante, Antônio Santos, esse tal de Arthur Ferreira aqui, Hélio Molo, o Eurípides Kuhl, que tem vários livros aí, né? Gisele Machado, todos muito atuantes, né? O Hugo Novaes, João de Medeiros, o Jorge Hessen, o Jorge J.D. Filho, o José Passini, lá de Juiz de Fora, o José Reis Chaves, o Luiz de Sá, o Paulo Neto Sobrinho, né, que inclusive está lançando aí pela editora Renascer um livro interessantíssimo sobre desobsessão, que nós recomendamos, muito bem escrito. Ele que é um prolífico escritor, tem mais de 60 trabalhos aí, né, entre e-books, entre livros publicados, enfim, né? A grande maioria deles já disponíveis na internet. O Rosário Rezende, o Tiago Ferrari e, por fim, o Vlamir Slavek, né? Nós conhecemos a grande maioria deles, às vezes não pessoalmente, mas pela internet, e acompanhamos o trabalho que eles desenvolvem, realmente indivíduos, primeiramente, bastante cônscios, né, da questão da importância da divulgação do espiritismo e também bastante atuantes, né? E aqui que nós vamos encontrar, olha, esse tesouro, que são os e-books, né? Todos à disposição de vocês para serem baixados, para serem lidos de maneira gratuita. Vejam quantos e-books aqui, ó. Vocês vão poder passear. Já na descrição do vídeo vai constar aí o endereço do site, vocês vão poder, né, baixar aí os e-books, ler os e-books que vocês se interessarem mais, né? Quem sabe não ler todos, né? Seria o ideal, mas sabemos aí que é muita coisa e às vezes falta tempo. Continuando aqui para as respostas. Essas respostas aqui são alguns exemplos daquilo que nós falamos anteriormente, que são as respostas aos detratores, né? A artigos ou declarações feitas contrárias ao espiritismo. Então, os participantes, os membros do grupo de apologética espírita redigem essas respostas e as divulgam, né? Tal como fazia Allan Kardec, né? Inclusive tem aqui ó, um escrito de Allan Kardec na Revista Espírita de 1863, onde ele diz o seguinte, ó: quando trato de maneira geral as questões levantadas por algum adversário, não é para convencê-lo. A isto não me prendo de nenhum modo, e ainda menos para fazê-lo renunciar à sua crença, que respeito quando é sincera, é unicamente para a instrução dos espíritas, e porque ali encontro um ponto para desenvolver ou para esclarecer. Refuto os princípios e não os indivíduos. Os princípios ficam e os indivíduos desaparecem. É por isso que pouco me inquieto com as personalidades que talvez amanhã não serão mais e das quais não se falará mais, qualquer que seja a importância que procuram se dar. Mais adiante, temos aqui o livro de visitas, né, onde vocês vão poder deixar algum depoimento, algum elogio, alguma crítica. E, para finalizarmos, aqui o contato, né? Caso vocês queiram tecer algum comentário, né? Perguntar, né? Caso tenha alguma dúvida, né? E queiram que seja respondida, né? Agora vamos falar do assunto e a mensagem. E há também o canal, né, do Grupo de Apologética Espírita aqui no YouTube, né? Vocês vão poder, eu vou deixar na descrição, vou deixar na descrição justamente o link para o canal deles, mas é fácil também de encontrar através aí da busca, tá? Mas de qualquer forma, para facilitar, eu vou deixar o link do canal. Então está aí, né? Nós realmente ficamos muito honrados com o convite, né, que nos foi feito para participar do Grupo de Apologética Espírita, né? Realmente
ficamos muito felizes com esse convite. Estamos procurando, pouco a pouco, colaborarmos cada vez mais. Fica aqui o convite para vocês. Em breve nós estaremos aí transmitindo a terceira e última parte do nosso capítulo, digamos assim, né, da nossa série Desvendando Mitos, onde estamos atualmente falando sobre a questão de não será em 2057. Né? Nós estamos aí fazendo esse estudo, será o terceiro e último, onde nós iremos comentar algumas declarações da senhora Marlene Nobre, que não está mais entre nós, mas nós estamos extraindo falas dela sobre essa questão primeiramente sobre 2019, né, que previram que poderia haver uma guerra nuclear, e caso essa guerra nuclear não acontecesse, nosso mundo iria partir para uma rápida ascensão à condição de mundo de regeneração. E aí, como a guerra não aconteceu, esse grupo de pessoas, baseado em algumas supostas declarações de Chico Xavier e também alguns fatos relatados que supostamente viriam do mundo espiritual, hoje apostam que em 35 anos o planeta fará essa passagem, né, digamos assim, de planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E nós, nesses vídeos, temos esclarecido que essa não é efetivamente uma posição do Espiritismo, isso vem sendo disseminado por vários divulgadores espíritas, sem qualquer lastro, né, assim, na própria doutrina ou em alguma informação que efetivamente possamos dar completa chancela. Tá? Então, nós temos falado sobre isso e traremos algumas declarações para que vocês vejam em que bases é essa teoria, em quais bases essa teoria está assentada, né? Para que não fique alguma coisa tipo, o Arthur está falando isso porque ele interpretou mal. Não, eu estou separando uma série de trechos de entrevistas da doutora Marlene Nobre, que hoje não está mais aqui na condição de encarnada, mas que espelha bem, né, os meandros dessa teoria. E que vem, muitas das vezes, tirando a tranquilidade das pessoas. Né? Embora não sejam previsões apocalípticas, mas às vezes fica uma questão meio enevoada, ela não fica clara e faz algumas previsões que nós temos certeza que não vão se cumprir. A principal delas é que em 35 anos nós teremos toda essa complexidade de problemas que nós vivemos praticamente resolvida, né? E algumas previsões um tanto estranhas que extraterrestres vão começar a nos dar instruções diretamente, vão vir até nós, Quer dizer, é realmente muito temerário. E no nosso primeiro estudo, nós mostramos que, historicamente, tais previsões acabam não ocorrendo. Né? Digamos que nenhuma delas ocorreu até hoje. Em vários movimentos religiosos diferentes, através de padres, de pastores, de médiuns, de todo tipo de gente que se prestou a estabelecer datas para que grandes eventos e adventos ocorressem, nenhum deles acertou. Nem Nostradamus, nem Edgar Cayce, nenhum deles. Tá? Então, o espiritismo o movimento espírita não pode se prestar a isso. Nós estaremos cometendo os mesmos erros cometidos aí há até milênios. Antes mesmo de Jesus vir à Terra, já tinha gente prevendo o fim do mundo, prevendo que agora que o mundo de repente, vai se transformar. Não é assim. O espiritismo aposta, sim, numa mudança para melhor, porém gradativa, lenta, que não ocorre no estalar de dedos. 35 anos é um estalar de dedos.
Tá? Os problemas que nós vivemos, o nosso nível evolutivo não será, possivelmente não é agora, e não será suficiente para adentrarmos a uma era como essa, né? Claro, eles falam que passar a um mundo de regeneração não será o mesmo que passar a um mundo feliz. Nós entendemos isso, mas mesmo assim, né? Para passar para um mundo de regeneração, é preciso que nós, enquanto humanidade, melhoremos ainda muito. Não que sejamos, né, tenhamos que seguir ou alcançar um nível de espíritos superiores, não se trata disso. Mas, como disse anteriormente, os nossos problemas são por demais graves e complexos, até mesmo para esse estágio. Tá? Inclusive, essas previsões desmentem os próprios supostos autores dessas previsões. Um deles, o Espírito Emmanuel, que teria dito, através do próprio Chico Xavier, que esse período de transição poderia se estender até o ano de 2990. E o pessoal já está querendo trazer para 2057. Vejam a diferença. Mais de 900 anos de diferença. Né? E, infelizmente, nós às vezes ficamos a pensar se isso não teria alguma motivação que nós não conhecemos. Pensem nisso. Né? Por que tanta propaganda? Por que tanta insistência em disseminar essas ideias? Vocês já se perguntaram sobre isso? Pois é. Vamos deixar você aí, como disse num estudo anterior que nós fizemos, nós não vamos entregar o peixe, mas nós vamos entregar a vocês a vara para vocês pescarem o que anda acontecendo. Tá? Nós, enquanto estivermos em condições, não ficaremos calados em relação a essas imposturas e essas irresponsabilidades, porque colocar o espiritismo com mais uma seita aí catastrofista ou que se propõe a tentar adivinhar o futuro é realmente muita irresponsabilidade, né? É algo que a doutrina não merece, o trabalho de Allan Kardec não merece. Tá? Então, nós em breve lançaremos esse estudo, onde nós analisaremos frase a frase o que vinha dizendo a doutora Marlene Nobre sobre toda essa tese. Tá? Claro que não vai ser possível nós colocarmos aqui tudo, ia ficar uma live, aí, um estudo de 3, 4 horas. Mas vamos pegar, né, os trechos mais importantes para que vocês cheguem à conclusão. Realmente, o movimento espírita vai apostar que é em 2057 que as coisas vão acontecer? Ou não? Então, né, porque o movimento espírita não é o Arthur Azevedo, não é o João, o Pedro e o José. Não. O movimento espírita somos todos nós. Né? Então, não adianta eu, sozinho, estar contrário se todos vão estar a favor. Né? Então, é importante que cada um tenha a sua posição e marque a sua posição. Olha, eu acredito que não seja prudente estar fazendo esse tipo de previsão, porque isso já aconteceu muitas vezes. Já o outro, não, olha, eu acho que faz sentido por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Então, a troca de ideias aí, né? Cada um vai chegando às suas conclusões. Tá ok? Nós agradecemos mais uma vez aí pela companhia de vocês. Estaremos em breve juntos para continuarmos os nossos estudos. Obrigado mais uma vez e até lá.